Eu tenho 18 anos de polícia. Ontem foi o dia, sem dúvida, mais vergonhoso da minha carreira policial. Eu vi aquele policial, aquele colega lá, no início da tarde, no Porto da Barra, fardado, surtado, diante de tanta pressão psicológica na sua cabeça. Não é só ele que está passando por isso. Eu tenho perdido vários colegas policiais militares por suicídio. Não estão aguentando a pressão, muita dificuldade, além dos problemas particulares, a pressão do trabalho, muito comandante querendo oprimir, querendo apertar a mente do policial para ele produzir, porque muito policial tem ido embora para a reserva se aposentar e o governo não contrata a polícia para não ter gasto. Nos últimos anos, nós temos visto o efetivo só reduzir da polícia militar. Então, os comandantes ficam apertando a mente do policial para ele produzir, para ele fazer o trabalho de 2, 3 policiais. E muito policial fica cansado, estressado, ainda junta algum problema particular que ele tem, ele acaba surtando, estressando e acaba cometendo suicídio. Nós temos visto aí vários casos de policiais cometendo suicídio. Cada ano tem aumentado. Esse ano teve vários casos de policiais que se suicidaram. E pouca coisa aparece na mídia, na televisão, porque não interessa esse assunto. Tudo que é assunto que vai de encontro à linha de governo, não é, a mídia não transmite, não conversa, passa pano quente, porque tem os seus interesses por trás, né? Esse policial aí surtou lá no interior onde ele trabalhava, estava tendo uma pressão muito grande para ele produzir, para poder cobrar, fechar comércio e tudo mais, e ele começou a se estressar com essa situação e de repente ele surtou, não aguentou a perseguição do comandante dele lá de Itacaré, surtou, pegou a arma de serviço, carregou tudo, pegou o carro particular dele e veio para Salvador, 400 quilômetros dirigindo. Não veio querendo fazer mal para ninguém, para matar ninguém, para fazer ninguém de refém. Tanto é que ele veio pelo caminho, não pegou ninguém de refém. Chegando aqui, ele parou o carro dele lá, naquele ponto turístico na Barra, saiu do carro, começou a gritar que não aguentava mais, que não aguentava a pressão que ele estava passando, começou a gritar palavras de ordem, clamando para que a população viesse ver a honra ou a desonra de um policial militar. Começou a gritar que não ia permitir mais pai de família, mãe de família, trabalhador, ser importunado, ser violentado, agredido por um decreto absurdo que proíbe o povo de trabalhar, que faz com que o policial prenda trabalhador, leve para a delegacia, tome seu bem, seu material de ganha-pão. Ele começou a gritar nesse sentido, um discurso que vai totalmente contrário à linha do governo estadual. O que foi feito com esse policial? Rapidamente, o comando da polícia, sabendo dessa situação, que havia um policial fardado, não era um qualquer, era realmente um policial, e ele estava fardado e gritando contra o governo do estado, que não suportava mais a pressão que ele vivia na polícia e não aguentava mais essa linha de trabalho de ter que prender trabalhador. Isso é interessante que seja divulgado aqui na Bahia e no Brasil? Claro que não. O comando da PM fez o quê? Fez um perímetro, isolou a área, bloqueou para que nenhum órgão de imprensa viesse filmar, não divulgasse essa fala dele, porque essa fala dele, como eu disse, se repercutisse na TV aberta, a nível estadual e nacional, seria uma coisa que abalaria, porque um policial surtado, dizendo que não aguentava mais, que não queria mais trabalhar assim, que ele queria honra, dignidade para trabalhar, que ele foi formado para defender a sociedade e não para oprimir a sociedade e ter que prender um pai ou uma mãe de família trabalhador, que ele não queria mais isso. Esse discurso aí é queimar Rui Costa. Então eles isolaram todo o perímetro para que nenhuma imprensa
pegasse essa fala dele. Quem pegou foi gente com seu celular de casa, do apartamento ali, algum blogueiro também que morava ali na Barra, começaram a filmar, fazer transmissão ao vivo, mas ninguém da imprensa teve essa filmagem dele gritando lá, que não aguentava mais isso. Então, a intenção foi o quê? Foi de chamar um gerenciador de crise para negociar, acalmar ele e tirar ele de lá vivo, levar ele para psiquiatria, porque ele nitidamente estava surtado, revoltado, fazendo o protesto dele. Não. A intenção foi apenas calar a voz dele. Chegaram pessoas tentando falar com ele, não foi permitido. Deputado Soldado Prisco foi até o local, solicitou do comandante do BOPE e de um oficial lá, que estava à frente da operação, para falar com ele. Pelo menos diga para ele que eu estou aqui, se ele aceita conversar comigo, se entregar. E o que ele disse foi que deram risada na hora. Ele falou: você que não pode mesmo, porque ele é oposição. Ele é oposição, e se ele fosse até lá, conseguisse acalmar o cara e trazer o cara para fora, e depois do cara desabafar e falar que não estava aguentando mais, aquilo ali seria uma vergonha para o governo do estado e iria dar força a um deputado que é da oposição. Então ela próprio riu e disse: não, você que não pode mesmo. Familiares dele não foram levados para conversar com ele. Ele gritou o tempo todo que ele queria conversar com alguém da turma dele, da polícia. Não deixou. Quem foi ter contato com ele foi o gerenciador de crise do BOPE, que só dizia para ele se entregar, para ele parar o que estava fazendo. Em momento algum, houve uma negociação para acalmar ele e para deixar ele se cansar lá, se afastar dele, porque ele estava numa área aberta, sem refém nenhum. Tanto é que depois de um tempo, sobe 2 pescadores pela lateral do Porto da Barra ali, vindo mergulhador, vindo do mar, sem saber o que estava acontecendo. Ele se aproxima dos pescadores e diz: olha, saiam daqui que vocês podem ser atingidos por um tiro, não meu, mas deles que estão do lado de lá. Ele orienta os pescadores a se afastar. Ele, em momento algum, quis fazer vítima nenhuma, quis fazer ninguém de refém. Ele só quis protestar, gritar, para poder ser ouvido que ele não aguentava mais aquela linha de trabalho, aquele tipo de serviço que estava sendo imposto para ele, a perseguição, e que ele não concordava com esse tipo de trabalho do governo do estado. Esse era o protesto dele, essa era a fala dele. O comando da polícia, o comando do BOPE faz a operação, não permite contato com ninguém, como eu disse, e ao invés de tentar gerenciar a crise para acalmar ele ou para vencer ele no cansaço, faz uma linha de trabalho que é para enfrentamento. Coloca uma tropa de BOPE próximo a ele, começa a mandar ele se render, traz cachorro para gritar, para perturbar a mente do cara que está abalado, certo? Então o cara continua gritando palavra de ordem, e aí ele dá um tiro para cima. Se você pegar a imagem e olhar o que eles estão usando lá do lado de cá, do lado do governo, o que eles estão usando para dizer que o cara deu um tiro em direção aos policiais é mentira. O cara o tempo todo fala alguma coisa e dá um disparo para cima. Fala que não vai mais aguentar, dá um tiro para cima. Que não vai suportar mais prender pai de família, dá um tiro para cima. Ele fez isso diversas vezes. Ele fala mais algumas palavras e dá um tiro na direção para o alto. Se ele quisesse realmente atingir os policiais do BOPE, ele estava com um fuzil de guerra na mão, mais 2 pistolas no colete. Ele miraria em direção à guarnição do BOPE e dava uma sequência de tiros. Ele não daria só um tiro para o alto e baixava a guarda de novo, como ele fez, não. Ele deu um tiro para o alto, abaixa a guarda de novo, e aí os policiais do BOPE fuzilam o policial. Fuzilam, matam ele, ele cai no chão, continua dando vários tiros nele, caído no chão ainda. Ele foi assassinado na covardia para calar a boca dele, para calar a voz dele. Essa é a verdade. Agora a imprensa aqui da Bahia comprada e aparelhada sempre distorce a informação. Toda vez que tem um movimento legítimo, é uma vergonha a imprensa da Bahia, porque ela sempre cobre defendendo o governo do estado, sempre assim. Quem é professor sabe disso, quem é policial sabe disso,
Quem já tentou fazer algum movimento de greve para brigar por direitos que estão sendo tirados pelo governo sabe disso. Ele aparelha a imprensa, aparelha o judiciário e impede que qualquer luta seja validada. E com isso ele toda hora vence, toda hora ele cala a boca de quem quer que se levante contra o governo. Esse policial, essa morte desse policial causou uma revolta na categoria policial. Os policiais da capital e do interior estão todos revoltados porque nós entendemos de segurança pública. Qualquer policial, mais novo que seja, com 1 ano de polícia, ele consegue perceber que havia vários meios, vários protocolos, vários mecanismos de chegar lá e evitar com que o policial, o desfecho fosse daquele jeito. Meteria 10 granadas de gás, de luz de som, bala de borracha. Existiria vários mecanismos para chegar a isso. No último caso, até um atirador de sniper daria um tiro no pé do policial e imobilizaria ele. Existia vários mecanismos, não foi esse a intenção, foi a intenção de calar e não deixar que a voz dele fosse ecoada pela imprensa. Como não está sendo? O que a gente consegue ver é que a rede social é que consegue mudar um pouco essa história, transmitir um pouco, mas a massa, a grande massa que não tem acesso à informação, ela recebe tudo que vem da imprensa e o que a imprensa está passando é que um policial surtou, atirou nos seus colegas e por isso foi morto, amenizando toda a situação, maquiando toda a situação. Essa é a verdade. A tropa está insatisfeita, cansada, estressada. Vai fazer uma outra carreata dia 31 agora, do Cabe até o Porto da Barra. Está reivindicando que o governador ele responsabilize os culpados, exonere o comandante-geral lá de Itacaré, que perseguiu o policial, fez ele surtar, e exonere o comandante-geral que estava à frente dessa operação. Com certeza ele não vai atender. Na quinta-feira, dia 8, a tropa está marcando uma reunião, uma assembleia com todos os policiais civis, militares, com todas as associações para decidir uma possível greve na Polícia Militar da Bahia. O resumo de tudo é isso. Um abraço a todos aí. Pois é. Hoje acabaram com a Polícia Militar da Bahia. Oficialmente acabaram com a Polícia Militar da Bahia. Acabaram com o significado da palavra dignidade e honra, que foi a palavra que ele mais gritou. Honra, eu sou policial militar da Bahia. Ele tinha orgulho de ser policial militar da Bahia, ele tinha orgulho de servir essa instituição. Ele só não aguentava mais tanta opressão, ele não aguentava mais tanto sofrimento. Ele não aguentava mais ser uma marionete do Estado. Eu não sei se ele foi um louco lúcido ou se ele foi um lúcido louco. Mas o que eu sei é que ele amava essa porra. Ele amava a mesma instituição e amava os colegas que tiraram a vida dele de forma covarde. Porque quando é vagabundo, é negociação, são horas tentando negociar, mas com o próprio colega, porra.